Vai começar agora o Mega Debate Eleitoral, uma realização do jornal O Atlântico, Diário de Santa Catarina. Senhores, senhoras, boa noite. Vamos começar agora o segundo Mega Debate Eleitoral, uma realização do jornal O Atlântico, principal veículo de comunicação da região, com 25 anos de serviços prestados à comunidade. Boa noite a todos os convidados e uma boa noite especial a todos os eleitores que acompanham este evento via internet, pelo nosso canal no YouTube. Infelizmente a chuva não deu trégua e tivemos que cancelar a instalação do super telão na Praça da Paz. Nada que tire o brilho desta grandiosa festa da democracia. Conheçam agora os candidatos participantes. Dr. João Emel, do Partido da República, PR. Advogado e geólogo, é mestre em Direito Administrativo e professor titular da Univar. Há 6 anos, atua na Prefeitura de Itapema, onde já foi secretário de Administração e assessor especial jurídico legislativo. Lidera a coligação Aliança com o Povo, com os partidos PRB, PDT, PV e PCdoB. Seu vice é o empresário e ex-secretário de Turismo, Ivanor de Souza. Rodrigo Costa, o Bolinha, PSDB. Vereador em segundo mandato, é servidor efetivo da Câmara de Vereadores. Lidera a maior coligação destas eleições, a Renovar para Todos, com os partidos PMDB, PSL, PTN, PSC, PSDC, PSB, PRP, PSD, PTdoB. Seu vice é o vereador Giliardi Reis. Como vocês podem observar, o candidato não está presente e nem justificou. Maria Lucida Silva, do PP. A atual vice-prefeita é nascida e criada no sertão do Trombudo. Filha de agricultores, trabalhou como bancária e foi vereadora por 2 mandatos. Luci lidera a coligação Um Novo Tempo para Itapema, com os partidos PTB e PMN. Seu vice é o empresário Altemir Marini, o gringo da Vidroforte. Também percebam que a candidata não se fez presente e nem justificou. Ricardo Alexandre Rosa, do PPS, ex-vereador, vice-prefeito e prefeito. O comerciante concorre pela 2ª vez ao principal cargo do Executivo. Foi o 2º colocado nas últimas eleições municipais. Seu partido, o PPS, concorre de chapa pura neste pleito. Seu vice é o jovem empresário Iagan Dadan. Professor Vieira, do PT. Vereador em segundo mandato, Luiz Carlos Vieira. O professor Vieira encabeça a coligação Continuar Avançando, com os partidos PT e PRTB. Professor da rede estadual e líder sindical, Vieira tem como vice a também professora Zenira Inocêncio. Vocês percebem que o candidato não está presente e justificou. Agradecemos o convite para participar do debate a ser realizado pelo jornal O Atlântico no dia 1º de outubro de 2012. No entanto, somente tivemos conhecimento da realização desta atividade no dia 27 de setembro, ou seja, 4 dias antes da realização do mesmo. Sendo assim, não foi possível desmarcar as atividades de campanha previamente agendadas, motivo pelo qual não poderei estar presente no debate. Desejamos a todos os demais candidatos e ao jornal O Atlântico um ótimo debate.
Luiz Carlos Vieira, candidato a prefeito de Itapema. Professor William Meister, do PSOL. O jovem professor de ensino fundamental, William Meister, estreia em eleições concorrendo a prefeito, no primeiro pleito majoritário que seu partido, o PSOL, está participando. É o mais jovem candidato desta eleição, com 25 anos. Seu vice é o servidor público municipal, Cristiano Florencio. Clóvis José da Rocha, do Democratas. O ex-prefeito Clóvis concorre pela 4ª vez ao cargo máximo do Executivo Municipal. Afastado do cargo pela Justiça no ano de 2006, ele encabeça a chapa pura do Democratas. Sua vice é a empresária Lorita Montanher. Percebam, senhores e senhoras, que o candidato não está presente e também não justificou. O debate será dividido em 6 blocos e conta com apenas uma alteração com relação ao primeiro mega debate realizado no último dia 10. Desta vez, teremos 2 blocos com perguntas de tema livre entre os candidatos. Também teremos a participação da nossa jornalista convidada, a editora-chefe do Jornal O Atlântico, Paula Morejano. Neste primeiro bloco, os candidatos responderão perguntas formuladas pela redação do jornal. Após o sorteio, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para responder. Os candidatos terão à sua frente o cronômetro e a Silvia estará colaborando conosco também. Primeiro, o nome do candidato, da urna 1, e na urna 2, perguntas do jornal. Doutor João. E a pergunta sobre saneamento, candidato. Qual sua posição a respeito do atual modelo de concessão de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto? Bom, inicialmente eu quero cumprimentar o Jornal Atlântico, quero cumprimentar o Gilson, quero cumprimentar também os demais debatedores, o William, o Rico, quero cumprimentar principalmente o povo de Itapema que nos ouve, que nos prestigia, embora alguns candidatos não tenham vindo no debate, o povo de Itapema está nos prestigiando, está nos atendendo. Quero também cumprimentar os cabos eleitorais, os amigos, colaboradores e apoiadores. Sobre o atual sistema de tratamento de água e esgoto, especificamente, é uma bela pergunta. Nós temos aqui uma concessão por 20 anos para Águas de Itapema, que foi feita em 2005. Foi feito um edital e essa concessão passou para a iniciativa privada aquilo que poderia ser público. Ela está funcionando desde 2006, quando o prefeito Sabino assumiu, em que nós analisamos o projeto, o processo, aliás, e o contrato que previa uma série de notificações, nós tomamos várias providências no sentido de que não faltasse mais água na cidade. Isso era um problema grave do município. Essa concessão sempre está sob fiscalização da nossa agência, Agência Municipal de Regulação e Controle. Sempre o contrato deve ser cumprido e isso está sendo feito. Estamos agora com a implantação da rede de esgoto no centro, que foi liberado pela Justiça. Pressionaremos a companhia para que seja feito a expansão do esgoto até os bairros e até que se cumpra o contrato, a gente entende que o processo está... Seu tempo, candidato, esgotado. Obrigado. Segundo sorteio, primeiro o nome do candidato e depois a pergunta do Jornal O Atlântico. Professor William. A pergunta: mobilidade urbana. A população de Itapema é a que mais cresce a cada ano, segundo o IBGE. A cidade, no entanto, tem território habitável de pouco mais de
de 30 quilômetros quadrados. Quais as soluções do futuro para a nossa mobilidade urbana? 1 minuto e 30 segundos. Bom, boa noite, gente. Eu gostaria de saudar aqueles que nos assistem aí nas suas casas, principalmente meus vizinhos lá do bairro Alto São Bento. Obrigado por nos prestigiarem. Tá? Gostaria também de fazer uma crítica àqueles que não compareceram, porque eu acho que o eleitor tem o direito, sim, e o candidato tem o dever de se expor à opinião pública, independente de compromissos prévios ou não. Esse é um espaço para isso, e isso denota, na minha opinião, um sério desrespeito com relação à opinião pública. Bem, com relação a esse tema, nós temos que ter em mente que planejamento urbano, mobilidade urbana, esses temas aí sempre são o norte de um programa político. Ele sempre vem em primeiro lugar, porque é revendo o planejamento urbano que a gente define os rumos de uma cidade. E se faz necessário, principalmente porque nossas cidades litorâneas cresceram de uma forma, inclusive, desordenada nos últimos anos, rever todo esse processo de expansão e urbanização. Eu preciso reverter aqui um equívoco que algumas pessoas de má fé andaram falando sobre nós. Nós não somos contra a construção civil de forma alguma. Nós somos a favor de uma construção civil planejada, organizada e que se distribua pelos bairros, até porque a gente tem hoje um grande volume de pessoas morando em cima da areia e áreas devastadas nos bairros que não estão sendo utilizadas. Obrigado, candidato. O candidato Rico responde. Já vamos saber o tema da próxima pergunta. Infraestrutura. Nossa cidade é turística e precisa se manter bonita e limpa. Nos bairros, no entanto, ainda há muito para se fazer em infraestrutura, como o fechamento de valas e a pavimentação de ruas. Como será seu plano de ação de infraestrutura, candidato? Corrige, por favor, Silvia, para não ter prejuízo o candidato. Obrigado, Silvia. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui ao Jornal pelo espaço. Uma pergunta que, para mim, é super importante. Eu acho que precisamos, o prefeito, precisamos sim investir mais nos bairros. O interesse do Rico, principalmente, é que aconteça um crescimento diferenciado do que é hoje o nosso município. O prefeito tem que pensar de uma forma diferente daquilo que vem acontecendo hoje. Hoje, sabemos que o município ele cresce de uma forma de frente para trás, de onde percebemos que vai empurrando o problema cada vez mais para trás e aonde o município, a municipalidade não alcança. Nosso pensamento maior é que façamos, um crescimento de trás para frente. Nossa primeira medida, principalmente no bairro Morretes, por exemplo, é construirmos ali uma subprefeitura. Seria uma espécie de uma ouvidoria, de onde nós poderíamos atender principalmente a todos os anseios daquela comunidade que há muito tempo espera por uma oportunidade, por uma chance e por uma visão maior principalmente da nossa administração. Hoje, o que percebemos é um crescimento de todos os bairros de uma forma acelerada e desorganizada. Precisamos sim que o poder público municipal tenha uma maior atenção a isso e precisamos criar situações para que o município se desenvolva realmente de uma forma de trás para frente e não de frente para trás, como tem acontecido, e da forma que tem acontecido, infelizmente, vai empurrando o problema mais para trás e de ordem de situações muito crônicas, como, por exemplo, pessoas que hoje não têm o mínimo de estrutura necessária, água e... Seu tempo, candidato. Muito obrigado. Bom, esse primeiro bloco, nós estamos encerrando. Vamos fazer um intervalo rápido, aproximadamente 3 minutos, Paulo. 2 minutos. E no próximo bloco, o candidato que pergunta, o candidato que responde e o tema da pergunta, bloco 2, na sequência. Voltamos já com o mega debate eleitoral do Jornal O Atlântico.
Estamos de volta com o mega debate eleitoral do jornal O Atlântico. Bom, vamos começar agora o segundo bloco do mega debate, esta realização inovadora do jornal O Atlântico. Agora os candidatos farão perguntas entre si, de acordo com a ordem e temas sorteados. Vamos sortear primeiro quem pergunta e depois quem responde. Na terceira urna serão sorteados os temas que deverão ser utilizados no questionamento. Serão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto 30 segundos para a resposta e os candidatos ainda terão 1 minuto para a réplica e 1 minuto para tréplica. Primeiro candidato que pergunta. Doutor João pergunta. Candidato que responde agora. Vamos, não dá para ele perguntar ao mesmo tempo, vamos fazer novamente sorteio. Lembrando então, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 para a tréplica e réplica. Quem responde é o candidato Rico. E agora vamos conhecer o tema da pergunta. Mobilidade urbana. 30 segundos para a pergunta, doutor João. Obrigado. Rico, nós estamos recebendo na cidade de Itapema a instalação de uma nova loja da Van, na entrada do bairro Morretes, na entrada ali através do lado do Perequê, em Porto Belo, um shopping do Angelone e um novo hipermercado do Coque, que está se instalando também perto do bairro Centro, também do lado oeste da BR-101. Quais são as providências que tu entende sejam necessárias para resolver o problema da mobilidade urbana nesses setores? 1 minuto e 30 para a resposta. Penso que nós temos que usar, principalmente, são as marginais. Penso também que devemos investir muito, principalmente em estacionamentos, até porque vai ter um alto fluxo. Hoje sabemos, e é sabido, que existe um gargalo entre todos os túneis do nosso município. E esses gargalos são principalmente no túnel do bairro Casa Branca, onde vai ser instalado o COC, e ali no bairro Morretes, principalmente, onde vai ser instalado a Van. São esses detalhes que precisamos rever. Hoje, analisando principalmente as marginais, eu acho que elas têm que ter em todos os sentidos duplos, não só de um sentido. Percebemos também a dificuldade, principalmente no bairro São Paulino, ali o bairro Várzea, até o momento quando fecharam o túnel. Aquele túnel ali ele precisa ser revisto, principalmente aos moradores daquela localidade. E tem um compromisso ao nosso povo ali do bairro Várzea e do bairro São Paulino, compromisso do Rico, de rever e reverter aquela história, porque a partir do momento que foi fechado aquele túnel ali, aconteceu esses problemas, principalmente da mobilidade. E hoje, infelizmente, a marginal em sentido norte-sul e sul-norte, naquela posição ali, hoje virou praticamente uma rodovia da morte. Então precisamos sim analisar friamente e com carinho esse detalhe. Tempo esgotado. Doutor João tem 1 minuto para a réplica. Bom, a instalação do Angelone suscitou uma série de providências. O município já tomou algumas providências no sentido que o próprio Van, melhor dizendo, providenciasse um estudo acerca da mobilidade urbana. A respeito desse túnel perto do Várzea, na entrada do bairro Várzea, também já foi protocolado um ofício junto à autopista e também em Brasília, junto ao governo federal, para que solucionasse aquele problema, elevando a BR, possibilitando então um tráfego mais organizado e mais ordenado. E nós temos também algumas propostas relativas a alguns viadutos, principalmente unindo o centro à meia praia, para que os veículos não se encontrem nessas interseções que são de alto fluxo. Então, é importante que todos os instrumentos, os novos instrumentos de comércio que se instalam no município, tragam também consigo algumas providências no sentido de resolver a questão da mobilidade urbana. Muito obrigado, candidato. O candidato Rico tem 1 minuto para a tréplica.
Sobre a questão do túnel do bairro Vale São Paulinho ali, é algo que foi realmente uma vitória da comunidade na época, quando realmente foi criado e quando foi instalado. E penso que houve uma falha da administração pública em aceitar o fechamento daquele túnel. Percebemos hoje a indignação daquela comunidade, percebemos hoje a dificuldade que eles têm, principalmente, em alugar suas casas, principalmente as casas na época de veraneio, que isso veio de muito desfavor a toda aquela comunidade. O que eu fiz uma visita em casa, principalmente ali naquele bairro, onde a gente tem grandes amigos, e que temos sim um compromisso de reavaliar, mas um compromisso muito mais sério para todo momento que, se eleito for, em abrir aquele túnel. Então a comunidade do bairro Vale, principalmente, tem isso no nosso compromisso, do Rico Iagã, em abertura daquele túnel. Muito obrigado, candidato. Mais um sorteio com a Paula Morejano, para conhecermos o candidato que pergunta. Rico é o candidato que pergunta. O candidato que responde. O professor William. E agora vamos conhecer o tema da pergunta. Transparência. Candidato que pergunta, Rico. Pergunta sobre transparência muito simples. William, se eleito for, o que o amigo vai fazer para que realmente as pessoas possam ter mais acesso a documentos públicos do município? O candidato terá 1 minuto e 30 segundos para responder. Certo. Bem, a gente desde o princípio, o pessoal tem deixado claro que o nosso plano de governo seria ampliado durante o período de campanha na dialogação com as entidades sociais, com os órgãos da sociedade. E recentemente a gente foi aí assumiu um compromisso aqui com o Observatório Social de Itapema, que nesse ponto nós concordamos plenamente que o Observatório tem excelentes propostas, até são ofertadas a nível de Brasil essas propostas de transparência pública. E eu poderia citar algumas aqui, inclusive quando eu tenho que citar muitas, eu pego a tréplica de novo. Com relação à aplicação de recursos públicos, uma coisa básica é disponibilizar todos esses dados, um acesso a um portal específico, com uma linguagem acessível a todos e com todas as informações da forma mais transparente possível. Com relação a compras de bens e serviços, processos licitatórios, tá? Que a gente visa rever todos os processos de licitação e concessão a fim de banir o monopólio e a corrupção, tem aqui proposta interessante como implantar a central unificada de compras para as secretarias, tá? Que acho que já é uma maneira da gente evitar o desvio de verbas, tá? Tornar disponível por via eletrônica todas as atas relativas aos processos licitatórios, criar mecanismos de controle do processo licitatório e do produto licitado por um preço compatível ao preço de mercado, evitando o superfaturamento, e implantar um sistema de nota fiscal eletrônica relativamente às compras do município. Seu tempo, candidato, obrigado. 1 minuto para a réplica. Com o Observatório também assinamos, William, acho que foi bem justa essa intenção do Observatório, acho importante para o nosso município realmente para transformar e mostrar a clareza daquilo que o prefeito, a partir do momento que assumir, e demonstrar realmente a vontade de fazer um bom trabalho. Mas visto, não é de agora, mas há muito tempo, a prática que o prefeito faz, principalmente todos os prefeitos, de não passar as informações necessárias, por exemplo, aos vereadores do nosso município. Não é de agora, eu já fui vereador do nosso município, e desde muito tempo os vereadores não têm acesso às informações da prefeitura. Tenho um compromisso com os vereadores do município, futuros vereadores do município de Itapema, que terão, não importa a bandeira partidária, o espaço suficiente, a abertura suficiente do poder público municipal, e que tenham acesso, e vão ter todo o acesso necessário a todos os documentos, seja de licitações, contratos públicos, e eles têm com certeza o direito de fiscalizar, e eu, como prefeito, vou abrir o espaço. Candidato, muito obrigado. Tréplica para o professor William. Bem, acho que a princípio, antes de se falar em transparência pública, tem que se pensar em enxugar a máquina pública. Hoje a gente tem cerca aí, se eu não me engano, de 180 cargos comissionados. Eu acho que nós achamos que podem ser diminuídos, sim, porque há servidores efetivos do município com capacidade técnica para exercer cargos de secretaria e direção. Isso já enxugaria a máquina pública. Fora a redução do salário
dos secretários e dos diretores, além da redução do salário do prefeito, do vice e dos vereadores. Eu acho que redistribuindo esse montante para os servidores efetivos, a gente já conseguiria imediatamente uma maior valorização do funcionalismo público. Mesmo assim, se faltar gente para assumir cargos, concurso público, aí sim, se ainda sobrarem vagas e precisarem dos serviços de outras pessoas, aí a gente pode recorrer, em última instância, a cargos comissionados. Precisamos enxugar a máquina pública urgentemente. Obrigado, presidente. Gostaria de fazer uma observação muito importante. Evitar a manifestação, por gentileza, tá? Obrigado. Mais uma pergunta. O candidato que pergunta é o professor William. O candidato que responde, Dr. João. E agora, na sequência, vamos conhecer o tema da próxima pergunta: segurança. Lembrando que o candidato tem 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 para a réplica e o outro tréplica. Certo. Candidato, o senhor fez parte do último governo aí durante 4 anos, acredito, ou talvez um pouco mais. E a gente tem visto, inclusive eu participei aí recentemente daquela audiência pública que teve em relação à saúde, e eu particularmente me senti ofendido pelo posicionamento, inclusive dos profissionais de segurança, e sou filho de tenente-coronel da Polícia Militar, e me sinto feliz em poder dialogar isso. Eu quero saber quais são as tuas propostas aí para o próximo governo em relação à segurança pública, considerando o que tem sido feito recentemente. Tempo, candidato. Obrigado. A segurança pública é um dever do Estado e o município tem, ao longo de 6 anos que eu faço parte do governo, colaborado. Colaboramos com mais de 9 milhões em segurança, fornecemos à Polícia Civil e Militar e também ao Corpo de Bombeiros mais de 10 veículos, adquirimos o maior e melhor caminhão de Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, que se encontra aqui em Itapema. Investimos também em câmeras de vídeo monitoramento, que já estão instaladas 15 câmeras, com capacidade de ampliação, que iremos para 40 as câmeras de vídeo monitoramento. Esperamos que o Estado faça a sua parte, nos trazendo um efetivo superior ao que hoje se encontra no município. Temos 39 servidores da Polícia Militar, poucos servidores da Polícia Civil. O município alcança a Polícia Militar e a Polícia Civil perto de 15 pessoas para trabalhar na segurança. Temos capacidade de ampliação dessas câmeras de vídeo monitoramento e faremos uma discussão pública, como sempre fizemos, acerca da Guarda Armada, ou seja, a lei do desarmamento não permite ainda que o município de Itapema tenha Guarda Armada, porque isso só pode ser instituído em municípios com mais de 50 mil habitantes. O IBGE nos informa 48 mil habitantes. Então, temos que tomar várias providências nesse sentido, mas cobrando energicamente o governo do Estado que faça a sua parte em termos de segurança. O município faz a sua parte à medida da sua possibilidade orçamentária. Muito bem. 1 minuto para a réplica. Bom, eu acho que pensar em segurança pública também remete àquilo que eu falei lá no começo, planejamento urbano. Enquanto a gente não tiver moradias dignas e estruturas suficientes para as pessoas viverem com dignidade, a gente vai continuar tendo pessoas que infelizmente vão precisar matar e roubar para comer, certo? Devido à pobreza, à falta de cuidado da própria prefeitura com relação a alguns bairros, algumas regiões. Bem, eu volto a falar também que segurança pública é uma cultura. Eu vou bater em cima disso de novo, porque a gente não pode pensar a segurança pública só pelo viés da repressão ao crime. Ela é importante, mas não resolve o problema, porque o problema está na formação do indivíduo. Então, se a gente pensar na segurança pública na totalidade, temos que pensar também em questão de educação e ferramentas de oportunidade, além das ferramentas de socialização. E aí a gente encontra uma grande deficiência com relação aos espaços públicos, aos espaços comunitários, aos espaços sociais de convivência no nosso município. 1 minuto, candidato. Obrigado. 1 minuto para a tréplica. Nós estamos fazendo isso, William, tanto que inauguramos mais de 7 escolas municipais de ensino infantil na cidade. Temos hoje em alguns lugares, alguns bairros até com 2 creches. Estamos inaugurando mais uma no bairro Morretes, inauguramos 2 no Alto São Bento recentemente.
são escolas municipais de educação infantil de alta qualidade, cobrimos as quadras de esporte em todas as escolas, estamos incentivando a prática do esporte e da cultura. Tínhamos 3 modalidades esportivas, hoje temos 27 modalidades esportivas. Todas as nossas escolas têm ar-condicionados em todas as salas, todos os professores têm computadores, o salário dos professores é o maior do Estado. Isso tudo faz parte desse processo de capacitação, tanto dos servidores quanto a qualidade da educação. E concordo, faz parte da segurança todo o planejamento. Itapema tem feito a sua parte com dignidade e com transparência acerca da segurança. Obrigado. Nós vamos agora rapidamente para mais um intervalo e, na sequência, o bloco 3. Bloco 3 que terá a participação da Paula Morejano. Então, 2 minutos de intervalo. Voltamos já com o mega debate eleitoral do Jornal O Atlântico. Estamos de volta com o mega debate eleitoral do Jornal O Atlântico. Pois bem, senhores e senhoras, estamos de volta com o mega debate e chegamos já ao terceiro bloco. Nesta etapa, a editora-chefe do Jornal O Atlântico, jornalista Paula Morejano, fará suas perguntas de tema livre diretamente aos candidatos, que terão 1 minuto para responder. Paula. Obrigada, Gilson. Boa noite a todos. Em nome do Jornal Atlântico, agradeço a presença da plateia e a todos que estão nos assistindo na internet. Vamos começar nessa ordem aqui. Então, a primeira pergunta eu faço para o candidato Rico. Rico, o senhor foi vice-prefeito de Clóvis José da Rocha na gestão 2005 a 2006, até ele ser afastado por improbidade administrativa. Logo depois, o senhor ficou pouco mais de 1 mês no comando do município. O senhor testemunhou irregularidades cometidas naquele governo? Ótima pergunta. Eu na época testemunhei sim, várias.
A primeira foi, realmente, existia lá funcionários que não participavam da administração, mas que recebiam. Então eu tive a vontade realmente de ver quem eram as pessoas de cargos comissionados que recebiam. Então fiz um trabalho de pagamento de 1 a 1, principalmente, e naquele momento sobraram 56 cheques, que deu um total de 180 mil reais, mais ou menos. O que eu fiz? A partir desse desconto que foi feito, de 180 mil, do qual a gente conseguiu salvar os cofres públicos, automaticamente eu dei um aumento em percentual para os nossos servidores públicos que mereciam, deu um total de impacto na folha de pagamento de 160 mil e ainda economizei 20 mil reais. Então eu fiz o meu trabalho, sim. Fiz o meu trabalho como cidadão de bem, como prefeito de bem, que sabe realmente zelar principalmente pelos recursos públicos. Tempo. Obrigada. A próxima, então, para o Dr. João. Candidato, esta semana foi divulgada a lista dos devedores de impostos de Itapema, num débito que ultrapassa 120 milhões de reais. O senhor acompanhou este processo como assessor jurídico do gabinete. Por que motivo a Prefeitura ainda não conseguiu cobrar essa conta? Os processos estão em andamento na Justiça, ou seja, toda dívida tributária ou não tributária, nesse caso são dívidas tributárias, são inscritas em dívida ativa e se emite uma certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa compõe uma petição que é levada ao fórum e passa a ser uma execução fiscal. Ao longo do tempo, o juiz vai julgando. A pessoa é citada, tem o direito de defesa, tem o direito à ampla defesa, o contraditório, pode embargar essa execução e essa execução tramita e todo esse dinheiro está sob execução na Justiça. Administrativamente, nós tentamos notificar os devedores, eles não pagaram espontaneamente, também não impugnaram, e esse valor então está sob processo judicial. É o que nós podemos fazer, não tem outra alternativa. Depois, se não pagar, pode ir a penhora alguns bens dos devedores, que é o próximo passo, definido isso pela Justiça. Obrigada, candidato. Para o professor William. Candidato, o salário de prefeito atualmente chega a 16 mil reais. Caso eleito, e de acordo com a sua ideologia partidária, o senhor irá destinar parte desse dinheiro a ações sociais? Ações sociais. Bom, na verdade a gente pretende rever esse montante grosseiro de salário que distorce totalmente o funcionalismo público, pagando para um servidor da base que faz o município funcionar com qualidade, que acaba recebendo um salário um pouco mais que isso, e um prefeito acaba recebendo esse montante todo. Então a gente precisa rever, reanalisar e aí sim diminuir esse salário, justamente para a gente ter aí já uma folga grande para a gente poder redistribuir para os servidores. Rever o plano de carreira, rever todos os planos de carreira e todas as modalidades de pagamento que hoje variam aí, algumas modalidades avançam só até o nível 4, outras passam, enfim, de 10 e de 20, enfim. A gente precisa rever todo esse montante de salários do Executivo e do Legislativo. E acho que a população tem que participar desse processo, até porque nós somos funcionários públicos, funcionários do povo. Obrigada. Fazemos mais um intervalo e voltamos depois com o bloco 4. Voltamos já com o mega debate eleitoral do Jornal O Atlântico.
Estamos de volta com o mega debate eleitoral do jornal O Atlântico. Estamos de volta ao quarto bloco do mega debate do jornal O Atlântico. Esta etapa é das perguntas de tema livre entre os candidatos. Por sorteio, será definido o candidato que inicia esta rodada, que poderá perguntar para qualquer outro candidato. Após responder, o candidato escolhe outro candidato e faz a sua pergunta, e assim por diante. Este bloco encerra quando cada candidato já tiver perguntado e respondido. Serão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica também. Quem começa perguntando é o candidato Rico. Trinta segundos para a pergunta. Vou perguntar ao William, pode ser? William, uma pergunta básica: o que o amigo faria ou fará para fortalecer o esporte em Itapema? 1 minuto e 30 para a resposta. Já estamos providenciando. Me pediram para trocar de microfone. Bem, pegou bem na minha área, valeu, candidato. Obrigado pela força aí. Bom, a gente... Vamos corrigir novamente, Silvia, por gentileza, para não ter prejuízo. 1 e 30. Pode iniciar, candidato. Obrigado. Bem, com relação ao esporte, a gente precisa pensar, primeiro, eu como professor de educação física, eu tenho que bater nisso aqui, tá? Tem diferença entre esporte na escola e esporte da escola, tá? Vamos começar a pensar nisso. O esporte formal, ele tem um espaço próprio para acontecer e a gente hoje não tem espaços adequados. Inclusive, eu tenho um irmão que é atleta, profissional de futebol, está jogando hoje aqui numa equipe que foi comprada por empresários, trazida para o município. Infelizmente, a situação dos nossos campos e quadras não está muito satisfatória, né? Diga-se de passagem. A gente precisa primeiro pensar em ampliar os espaços públicos para a prática dessas modalidades, tá? Como a própria inclusão de praças nos projetos de planejamento ou replanejamento urbano, tá? E também aí, claro, nesses projetos, a inclusão de quadras esportivas formais, até para que a gente possa conseguir captar, já que se fala tanto em captação de eventos nacionais, a gente hoje tem capacidade sim para trazer grandes eventos esportivos para o município, tá? Até um caso recente aí que precisa ser revisto é a questão da equipe de handebol, que ultimamente tem causado bastante polêmica, tá? Justamente por trazer atletas de fora, carregar o nome de uma instituição de fora, carregando recursos do município e pouco divulgar o nosso município, tá? Então a gente precisa rever toda a formulação do financiamento para equipes esportivas e construção de espaços esportivos. O candidato tem 1 minuto para a réplica. Quero salientar também que já fui jovem, o sonho de todo cidadão, de todo jovem, em ser um atleta profissional. E por falta de recursos na época e até de estrutura, infelizmente não tive a oportunidade de ser jogador de futebol profissional. Então, a todos os amigos que estão nos assistindo, a todos os jovens, tenho um compromisso com você, jovem de Itapema, que pense no seu futuro, que pense realmente em ser um atleta profissional, que vai ter total apoio da Prefeitura com o Rico prefeito, em conseguirmos detectar esses jovens atletas que pensam que têm um sonho de carreira profissional. E em todos os âmbitos, em todos os aspectos, seja no voleibol, futebol, handebol, seja você de futebol americano, de rugby, que nós vamos dar a estrutura suficiente a todos vocês. Seja você surfista, skatista, você que joga voleibol de praia, atleta, nós daremos essa oportunidade a todos vocês. Tempo, candidato. Obrigado. 1 minuto para a tréplica. Eu
gostaria de lembrar, inclusive, a pergunta da Paula é bem pertinente nesse caso. A gente tem casos de escolinhas de surf e outras escolinhas do município que não recebem financiamento da prefeitura. Inclusive, aí sim, Paula, contam com a caridade de alguns vereadores, de alguns políticos. Só que eu tenho que dizer uma coisa, político não tem que fazer caridade não, tem que prestar serviço, tá? Então a gente precisa urgentemente rever. Esse tipo de coisa não pode acontecer no município, tá? E com relação a esporte, tem que falar de lazer, tem que falar de cultura também. A gente hoje tem uma pluralidade muito grande de cultura, de arte, de expressividade, justamente pela história de Itapema. A gente tem tudo aquilo que já vem com a cultura açoriana e com essa miscigenação de pessoas de várias regiões do país e do mundo que a gente tem na nossa região. A gente tem uma pluralidade muito grande que não é explorada, tá? Precisamos ampliar os espaços comunitários para isso. Tem incentivo do município para a gente poder incentivar essa pluralidade, inclusive dentro das escolas. Obrigado. O William é o candidato que faz a pergunta agora. Escolhe o candidato. Certo, o doutor João. Eu preciso de fazer essa pergunta, candidato, porque nós fazemos parte do movimento ambientalista e é um tema que surge sempre lá. O refúgio da vida silvestre era um termo de ajuste de conduta que foi determinado pelo Ministério Público de Santa Catarina, justamente porque há muitos anos atrás o Palácio Itapema ocupou uma área de preservação permanente e pagou sua multa com a justiça de R$135 mil. Tá? O município investiu R$180 mil em pesquisa e levantamento da área e esse ajuste de conduta não foi realizado. Por quê? O ajuste de conduta foi realizado, o levantamento foi feito pela Universidade Federal, foi cumprido com todos os quesitos do termo de ajuste do TAC, o termo de ajuste de conduta. O projeto foi enviado, foi elaborado, inclusive por mim, foi enviado para a Câmara de Vereadores. Os vereadores, não na totalidade, mas a grande maioria, uns até são candidatos e que não comparecem aos debates, votaram contra a unidade de conservação ambiental, que possibilitará a reserva de água para as futuras gerações aqui no município. Então não temos culpa disso. O prefeito até me procurou esses dias perguntando acerca da possibilidade de produzir um decreto acerca desse assunto. É o que será feito, ou seja, a partir da semana do meio ambiente será assinado o decreto e se alguém for contrário a isso, que ingresse em juízo. Mas entendo que o Ministério Público ficará ao lado do município para que se estabeleça essa unidade de conservação ambiental, preservando as matas, preservando as nascentes, preservando o meio ambiente do município. Isso é muito importante. Ou seja, nós estamos no caminho certo. Hoje inauguramos, inclusive, o Parque das Capivaras, que o grupo de escoteiros aqui do município gerenciará durante 10 anos. Fizemos o convênio, isso foi assinado e foi inaugurado. Faremos de tudo para que a unidade de conservação ambiental se estabeleça, não impedindo que os proprietários explorem a área, mas que façam uma exploração com manuseio sustentável. É o que nós propomos nessa unidade. Seu tempo, candidato. Um minuto para a réplica. E lembrando das manifestações, né? Por gentileza. Um minuto. Justamente eu ia comentar que isso deveria ter sido feito por decreto, justamente porque era uma determinação judicial, e até a gente consultou, na verdade, o advogado da questão ambiental consultou o Instituto Chico Mendes também sobre o parecer deles, e eles falaram exatamente a mesma coisa. Tá? Eu quero saber outra coisa, por que a Praia Grossa não está incluída nesse projeto? Sabemos que há um projeto muito grande de construção de um grande resort ecológico que visa destruir a mata na Praia Grossa para ser construído. É mais uma pergunta. Mas a Praia Grossa está incluída em parte do projeto e essa grande exploração que o senhor fala não diz a verdade. 9% da área nesse investimento, nesse empreendimento será ocupado. O restante será manuseio sustentável de toda a área. Ou seja, há uma instalação de um empreendimento em andamento com a aprovação do Ministério Público Federal. Ou seja, há uma liberação do IBAMA de todos os órgãos ambientais acerca desse assunto. Por isso é legal e não consome mais do que 10% da área verde da área total. Obrigado. O candidato Dr. João pergunta para o Rico. Candidato Rico, o município de Itapema inaugurou nessa última semana o novo posto de saúde da Meia Praia, aqui na rua 294. E na próxima quinta-feira
estará inaugurando o Centro Integrado de Saúde, que a gente chama também de Centro de Especialização, Centro de Especialidades Médicas, que é um prédio de 3 andares situado no centro da cidade. Sua avaliação, essas obras são importantes para a saúde do município de Itapema? 1 minuto e meio para a resposta. Tudo que vem de parte de saúde, com certeza, são importantes. Agora, não é o suficiente para que resolvemos, né, a curto prazo, o problema sério que nós temos de saúde, que hoje, a cada casa que a gente visita, ou 10 casas que visitamos, as pessoas pedem por saúde. Saúde é o diálogo, é o discurso de todos os nossos cidadãos. O que eu penso? Hoje temos um gargalo dentro do nosso hospital, de onde todas as situações ocorridas no nosso município que se criam e vão para o hospital. Acho que precisamos aí pensar de uma forma diferente. Temos que ter um PA, um pronto atendimento, que consiga suprir a necessidade entre Meia Praia e Morretes e um no centro, onde as pequenas necessidades de saúde serão principalmente resolvidas nesses PAs, e podendo possibilitar para que o hospital tenha uma menor demanda, mas entre demanda importante, como por exemplo um acidente ou um infarto, que seja atendido nos hospitais. Hoje percebemos essa falta de PA, onde existe esse gargalo, e toda a situação do município de parte de saúde tenta se resolver no hospital, e infelizmente não funciona, induzindo principalmente os profissionais da área de saúde a erro pela pressão psicológica que tem por ter muitas filas. O que eu penso? Construindo esse PA e realmente tendo pessoas habilitadas ali à frente, principalmente especialistas como o clínico geral, o próprio ginecologista, tendo um pediatra e tendo ali um ortopedista para resolver essa demanda que hoje se faz necessária. Candidato, 1 minuto para a réplica. Bom, não foi respondido acerca da necessidade de centro. Esse centro exatamente foi construído para integrar todos os médicos especialistas, eles farão isso. Nós faremos funcionar logo em janeiro 4 postos 24 horas para atendimento às pessoas, um na Meia Praia, um no centro, no Alto São Bento e também no Morretes. Esses PAs serão a possibilidade das pessoas serem atendidas no próprio bairro, minimizando então o transtorno do deslocamento ao hospital. Retomamos esse hospital, que era da iniciativa privada, hoje fazemos atendimento de mais de 100 pessoas diariamente, e temos no nosso projeto de governo a construção de um hospital novo de 8 andares, onde atenderemos então todas as demandas. Já fizemos muito pela saúde, estamos fazendo e vamos fazer muito mais com esses prontos atendimentos 24 horas em todos os bairros. O candidato Rico tem 1 minuto para a réplica. Por mais que se faça por saúde, hoje a dificuldade é muito grande, até porque percebemos hoje em todo o nosso município a real precária situação de todo o nosso cidadão itapemense. Hoje temos 3 situações dentro do nosso município. Nós temos o povo que mora na praia, o povo que mora depois da BR, e temos um povo que mora depois do Rio da Filha, ali onde surgem as principais complicações, doenças, infecções, e que o poder público municipal na área de saúde precisa rever com carinho. Pessoas que não têm a mínima necessidade, a mínima situação de sobrevivência, principalmente no que tange água potável e principalmente energia elétrica, e onde causa os principais transtornos hoje da nossa saúde pública, e que precisamos, como prefeito, rever toda essa situação. Pessoas que moram em área de risco, e nós, do poder público, precisamos ver com muito mais carinho essas pessoas que têm e necessitam da saúde pública, principalmente naqueles lugares mais afastados do nosso município. Muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, mais um, e voltaremos para o bloco de número 5. E só restará mais um bloco após. 2 minutos. Voltamos já com o mega debate eleitoral do Jornal O Atlântico.
Estamos de volta com o mega debate eleitoral do jornal O Atlântico. Pois bem, senhores, senhoras, senhores candidatos, estamos de volta ao quinto bloco do mega debate do jornal O Atlântico. Seguimos com mais uma etapa de perguntas de tema livre entre os candidatos. Por sorteio será definido o candidato que inicia esta rodada, que poderá perguntar para qualquer outro candidato. Após responder, o candidato escolhe outro candidato e faz a sua pergunta, e assim por diante. Este bloco encerra quando cada candidato já tiver perguntado e respondido. Da mesma forma, serão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica também. Vamos ao sorteio. Professor William é o que vai escolher o candidato e fazer a pergunta. Certo. A gente viu aqui várias propostas do senhor em relação... Doutor João, desculpa. A gente viu aqui várias propostas em relação à construção de postos, ampliação do sistema de saúde, educação e tal. Não ouvimos tocar no assunto servidor público e sabemos que recentemente no governo do prefeito Sabino houve uma greve em que o governo se pôs contra a reformulação do salário e a revisão do plano de carreira do servidor. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. 1 minuto e meio para a resposta. Nunca fomos contra a revisão do plano de cargos e salários. Inclusive, com o ex-presidente Badejo e a presidente Terezinha, passamos mais de 6 meses tratando disso. Inclusive, o plano de carreira do magistério está pronto, está nas mãos da presidência do sindicato, não tramitou adequadamente, com várias vantagens. Temos também os motoristas que têm um plano de carreira muito curto, ou seja, depois de 10 progressões, eles têm encerrado a sua possibilidade de progressão. Nós estamos tratando também da questão da transformação de seletista estatutário, desde que os servidores assim o desejem. É uma das discussões que nós vamos trabalhar com os servidores. O plano de carreira de valorização dos servidores, então, está pronto, está em andamento. Estamos fazendo estágio probatório que não era feito. Temos uma comissão para isso. As pessoas, então, estão sendo submetidas. Fizemos 5 concursos públicos. Tínhamos 240 servidores, temos 1.300 servidores efetivos. Isso demonstra que nós respeitamos os concursos públicos. São 5 concursos públicos honestos, nenhum deles teve qualquer ação judicial. Diminuímos de 400 servidores ocupantes de cargos em comissão. Hoje temos somente 200 e ocupados 170 cargos em comissão, sendo que mais de 40 são servidores efetivos que ocupam os cargos em comissão. Então não é verdade que nós não privilegiamos os servidores. Pelo contrário, nós é que fizemos concursos públicos e passamos a ter servidores Seu efetivos. tempo, candidato. Obrigado. 1 minuto de réplica, professor William. Bem, eu gostaria de refazer 2 perguntas, na verdade. Além de colocar que eu acho que o vamos fazer, vamos rever, nessa época é puramente eleitoreira. Porém, assim, a gente tem um caso sério com relação ao transporte dos universitários. Eu não sei como anda a situação bem a fundo, como é que está o transporte público do município, mas eu não acho viável que a gente evite se discutir a questão de tornar público o transporte universitário e pegar uma empresa privada para fazer uma concessão. Isso não tem nada a ver com enxugar a máquina pública, inclusive é um desperdício de dinheiro tremendo. E outra coisa que eu gostaria de saber, o prefeito Sabino, e eu acho que o senhor está se espelhando e está sendo a sombra dele, desculpe a minha opinião, vai ocupar algum cargo no seu governo? Ou o senhor está usando algum cargo no seu governo, ou o senhor está usando apenas a experiência e conhecimento dele na cidade? 1 minuto para... Não entendi a pergunta. Vai ocupar algum cargo no seu governo? Não sei, isso depende dele, não depende de mim. Isso é uma decisão própria dele, se ele vai ocupar algum cargo. Se quiser, será bem-vindo. Foi o maior prefeito da cidade de Itapema e será bem-vindo em qualquer secretaria que ele escolher. Aliás, será o melhor secretário, provavelmente, do município de Itapema, se ele quiser. Nós gastamos quase 1 milhão de transporte para universitários, embora não seja uma obrigação do município. Ninguém gastou mais do que nós, no governo do prefeito Sabino, em transporte universitário. E não privatizamos, não, o transporte universitário. Nós fazíamos transporte com ônibus escolares, que é proibido. Os ônibus escolares são comprados com dinheiro do Fundeb e devem ser utilizados somente para transporte de crianças.
Então nós fizemos uma lei nova, passando passes aos estudantes que podem escolher o horário do seu transporte. Com esses passes eles podem viajar o horário que querem, quantas vezes quiserem por dia, e assim assistir às aulas. É assim que nós tratamos os estudantes, embora não sejamos responsáveis pelo estudante universitário, sempre privilegiando. Eu sou professor universitário há 26 anos e respeito muito os professores. Seu tempo universitário, muito obrigado. O doutor João pergunta, né? Na sequência, escolhe o candidato e pergunte, doutor João. Quero voltar a uma questão que é bastante polêmica na cidade. Foi divulgado recentemente uma lista de devedores do município. Eu já respondi sobre a execução fiscal que estamos fazendo, mas eu gostaria que o candidato Rico, o jovem Rico, nos falasse um pouco sobre o que ele pensa acerca de um candidato a vice-prefeito ou candidato a prefeito, que inclusive fez parte da sua chapa quando foi prefeito, que são um dos maiores devedores do município de Itapema. Como se posicionar acerca disso e como resolver esse problema? Tempo, candidato, obrigado. 1 minuto e meio, candidato Rico. Cidadão que quer ser candidato a prefeito não tem que dever aos cofres públicos, eu sempre falo isso, tem que partir dele a primeira resposta, a primeira opinião. Eu penso o seguinte: temos que sim, hoje no poder público municipal, as pessoas em si, e tem um dever, né, realmente de buscar esses devedores e fazer com que eles paguem. E sabemos também que o cidadão de bem, o cidadão comum, ele paga os seus impostos em dia. Por que o cidadão que tem tanto poder não paga? É isso que a gente precisa de ser realmente revisto. O direito que eles têm, o direito dessas pessoas, esses poderosos que a vida inteira dentro do município de Itapema que comandaram, ou pensam que comandam, por que eles não podem pagar em dia? Por que só o cidadão comum que recebe o IPTU nas suas casas tem essa obrigação? Por que o cidadão comum, por exemplo, hoje o aposentado, se preocupa e muitas vezes não dorme em função que deve ali R$1.000, R$1.500, que não dorme por causa disso, e eles que devem quase 10, 12 ou 13 milhões, que eu fiquei sabendo, dormem descansados de barriga para cima. Por quê? Porque hoje o que eles pensam? Pensam que investir num certo candidato a prefeito vão resolver os problemas deles. Por isso que está acontecendo isso dentro de Itapema. Por que nós hoje temos uma campanha humilde? Porque nós não queremos esse acerto com essas pessoas. Nós não queremos acordo com essas pessoas que a vida inteira usurparam da prefeitura e muito menos que eles tenham. Seu tempo, candidato. Obrigado. 1 minuto para a réplica. Essa divulgação da lista dos devedores de Itapema é muito importante e respeita a lei da transparência que foi aprovado e foi sugerido pelo vereador que hoje é candidato com um dos maiores devedores do município de Itapema. Então, quando se divulga a lista e se fica bravo, alguns devedores ficaram bravos, devem cobrar desse candidato a prefeito que foi o protagonista dessa lei. A lei federal já exigia, a lei municipal só ratificou esse direito de todos de saberem quem são os devedores. E nós divulgamos todos os cargos, todos os salários, todos os ocupantes de todos os cargos, seus salários. Isso é respeito. Nós temos todos os processos administrativos transparentes divulgados no nosso site. Nós temos todas as resoluções, todos os decretos, todas as leis publicadas, as leis municipais. Isso é o respeito ao cidadão. Agora, ficar devendo. Temos hoje um código tributário que possibilita o parcelamento em 36 parcelas. Inclusive, esse candidato aumentou para 90% o desconto para pagamento à vista. Mas não apareceram os devedores para pagamento. Candidato, muito obrigado. O candidato Rico, 1 minuto para a tréplica. E mando um alerta a todo cidadão itapemense, principalmente dos bairros que ali não tem a sua infraestrutura que tanto pede, que vive no pó, que vive na lama. Digo a vocês, esse candidato que está sendo bancado por esses cidadãos, o que eles pensam? Pensam sim em descer dos seus apartamentos e ter o dever, né? Eles querendo ter o direito de ter a sua rua asfaltada, enquanto você, cidadão de bem, nos bairros principalmente, que pagam seus impostos de dia, não vão ter, porque vocês não vão ter um contato com esse prefeito. Quem vai ter um contato é essa meia dúzia que a vida inteira bancaram campanhas milionárias que está acontecendo dentro de Itapema, que está a olhos vistos, placa para tudo quanto é lado, combustível para tudo quanto é lado, adesivos em carro para tudo quanto é lado. É isso que você, cidadão, tem que entender. É que essas pessoas, sim, vão querer de volta os recursos depositados nesses candidatos. Revejam isso. Principalmente a todos vocês, cidadãos dos bairros,
que hoje movimenta o nosso município. E não essa meia dúzia, que quando quer ir umas férias... Candidato, muito obrigado. Candidato Rico é o que pergunta. O candidato Rico escolhe o outro candidato para a pergunta. William, sobre turismo. O que a gente nós podemos melhorar para que o turismo possa acontecer de uma forma melhor no nosso município? Quais os mecanismos necessários para isso? O que você pensa disso? Bom, candidato, me deu um presente falar de turismo, eu adoro, porque eu acho todos sabem que há uma diferença enorme entre paisagem construída e paisagem natural. Eu tenho certeza que se a Praia Grossa, o Refúgio da Vida Silvestre, fosse em Paris, seria mais valorizado que o Museu do Louvre ou o Arco do Triunfo ou a Torre Eiffel. Tenho certeza. Tá? Nós temos esses bens da natureza em nossas mãos e nós queremos continuar insistindo na ideia de dar mais áreas públicas para entidades privadas que vão preservar, vão degradar só 10% e depois o manejo é sustentável. Sustentável para quem? Para quem empreende ou para quem defende o meio ambiente? Tá? Nós precisamos repensar a lógica do turismo no município. O turismo, eu já falei isso, quando ele está ligado à questão do meio ambiente, ele se torna uma indústria não poluente, uma indústria sem chaminé. Tá? E nós precisamos repensar a lógica. Não somos contra o turismo, porém a gente precisa pensar ele por um outro prisma. Por exemplo, se a gente investe aqui em preservação ambiental, nós temos hoje uma área raríssima em nossas mãos, que é a Mata Atlântica. Tá? Nós podemos incentivar muito bem o turismo de aventura, o turismo científico, o turismo de apreciação da fauna e da flora. Tá? Nós precisamos garantir também o acesso econômico às pessoas eu não gosto de falar em classe social, mas em baixa e média renda, porque hoje a nossa cidade está se tornando uma cidade para ricos. O tempo esgotado, tem 1 minuto para a réplica, o candidato Rico. O que precisamos sim é mostrar aos nossos turistas aquilo que nós temos de bom no nosso município. Nós temos um costão maravilhoso, onde eu nasci e fui criado ali, costão do Canto da Praia. Precisamos dar acesso, nossos compromissos ali é construir a passarela que envolve todo o costão até a Praia do Cabeço e a Praia Grossa. Também falo, que foi bem debatido aqui, William, eu sou a favor da Praia Grossa do jeito que ela está, não pretendo de forma alguma como prefeito, de forma alguma degradar ou fazer qualquer outro ato que possa realmente mudar aquela visibilidade, aquele visual que hoje temos e que é um dos únicos lugares aí que ainda não foi explorado pelos homens. E quero dizer também, William, hoje o turista que fica aqui 2 dias, ele não tem mais paciência, porque ele só vê o mar. Nós precisamos criar situações, sim, para que os nossos turistas conheçam as nossas cachoeiras, nossas trilhas ecológicas, o sertão do Trombudo. Nós precisamos mostrar o nosso... O William tem 1 minuto para a réplica. E vamos lembrar que ainda a nossa praia, principalmente, está causando muita polêmica esse projeto da macrodrenagem, tá? Principalmente nós fazemos parte dos movimentos ambientalistas, sabemos das críticas, inclusive porque eu, se fosse turista, não gostaria de ver um bueiro gigante na minha cara enquanto eu tomo banho de sol. Tá? E outra coisa, gente, que é importantíssimo que a gente fale, tá? Volto para a questão da diversidade cultural, e se fala muito em mega empreendimentos imobiliários para trazer eventos do mundo inteiro para Itapema. A gente tem espaços próprios a isso. Sábado nós realizamos a tarde cultural, pena que choveu, mas realizamos a tarde cultural no Parque Linear, famoso calçadão da praia. Tivemos grafite, tivemos atividade com violão, artesanato, e as pessoas foram, inclusive artesãos, tiveram receio de expor as suas obras de arte, enfim, o seu trabalho, por questão de que tem que tirar um alvará caro da prefeitura para poder trabalhar e sobreviver. Bom, nós vamos, muito obrigado aos candidatos, vamos para o intervalo de 2 minutos e voltaremos com o bloco final. Voltamos já com o mega debate eleitoral do Jornal O Atlântico.
Estamos de volta com o mega debate eleitoral do jornal O Atlântico. Bom, estamos de volta com o sexto e o último bloco do mega debate do jornal O Atlântico. Nós estamos agradecendo novamente a presença dos candidatos que aceitaram o convite de discutir ideias e propostas para o bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs. Lembrando que agora, no domingo, dia 7 de outubro, os itapemenses vão às urnas para decidir quem será o próximo prefeito. O jornal O Atlântico, que neste ano realiza a sua 7ª cobertura de eleição municipal, espera ter contribuído com a realização dos 2 primeiros debates televisionados da história de Itapema, assistidos por milhares de eleitores via internet, o que foi um verdadeiro espetáculo no primeiro debate, com certeza nesse segundo também. Bom, agora cada candidato terá 1 minuto e meio para se despedir dos eleitores nas suas considerações finais. Começaremos com o candidato Rico, portanto, 1 minuto e meio para a sua despedida, candidato. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento. Quero agradecer a todos os meus amigos aqui presentes, aos meus vereadores, meu vice-prefeito Iagan, aos meus familiares, principalmente a minha esposa, que se faz presente hoje, mando um beijo para ela. Quero falar a respeito, aproveitar o momento de finalização desse debate e agradecer a todos os amigos aí que, de uma forma ou de outra, nos atenderam muito bem, principalmente na minha caminhada, que eu visitei praticamente o município inteiro, casa por casa. Fiz um trabalho diferenciado de outros candidatos que não fizeram, e a gente teve o orgulho de todas as casas estarem abertas e a gente ser bem atendido. Agradeço de coração a todo cidadão itapemense que me atendeu de pronto. Quero falar também, amigo cidadão, e você que gosta do Rio, continue acreditando na nossa campanha. Fizemos 2 caminhadas bonitas, uma no centro, uma na minha praia, e onde envolvemos ali mais de 1.500 pessoas, essas pessoas ali que estão acreditando realmente na nossa campanha e que continuem acreditando. Não acreditem em falsas pesquisas, nunca dentro de Itapema teve tanta pesquisa que é uma atrás da outra no nosso município, pesquisas uma fala uma coisa, pesquisa outra fala outra, e deixa o cidadão itapemense em dúvida. Amigo itapemense, acredite, nós somos uma campanha humilde, não temos compromisso com a meia dúzia de empresários que a vida inteira mandaram nesse município. Queremos entrar limpo, somos chapa pura, não temos qualquer partido que hoje... Tempo, candidato. 1 minuto e meio para o candidato, doutor João. Quero agradecer primeiramente o jornal, quero agradecer a companhia agradável e muito eficiente de uma pessoa muito boa que me acompanha, que é o meu vice, o Ivanor de Souza, conhecido em toda a cidade. Quero agradecer a todos os vereadores que têm caminhado diuturnamente com a gente, nas dezenas de caminhadas em todos os bairros que fizemos. Quero agradecer a confiança do prefeito Sabino, que me escolheu para ser o seu sucessor, o maior prefeito da cidade de Itapema, escolhendo o seu assessor, a pessoa que ajudou a fazer os projetos para a sucessão. É um compromisso muito grande. Quero agradecer principalmente o povo de Itapema, o povo que tem nos acompanhado, tem entendido a nossa proposta, tem sabido decidir e vai saber decidir no dia 7 de outubro. Qual a proposta que leva Itapema para frente? Qual a proposta que resgatou a moralidade de Itapema? Isso é importante. O povo de Itapema sabe a diferença em caminhar para frente e a diferença em voltar para trás. Nós temos uma proposta séria, honesta, comprovada, eficiente, e isso já está refletido em obras. Isso está refletido na falta de desemprego na cidade. Isso está refletido no turismo adequado, no Parque Calçadão, no Mirante, no mercado público, na construção do parque também no Ilhota, na construção do Parque Calçadão no centro da praia. Isso faz com que grandes empresas aqui se instalem. A nossa vitória está chegando. A nossa vitória é a certeza. Nós temos certeza da nossa vitória. Vote 22 para não se arrepender depois. Candidato professor William, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse debate que é gravado, ele tem uma importância tremenda porque ele expõe as pessoas, e é isso que nós estamos fazendo aqui, expondo o nosso projeto para discussão. Não temos medo da opinião pública porque queremos trabalhar com ela.
Tá? Eu gostaria de mandar um recado para você aí, eleitor, você que infelizmente ainda acredita nas pesquisas compradas, que acha que se candidato X ganhar seu cargo está garantido, é para você mesmo. Você que trabalha por gasolina ou por um troquinho ou leva seu filho numa passeata por R$50, meu amigo, você está financiando a corrupção. Esse cara que te comprou agora não te deve mais nada e não vai fazer nada por você, essa é a realidade, você sabe disso. Tá? Quer caminhar para frente? Caminhe diferente. Essa fórmula não funciona mais. Tá? Nós estamos aqui propondo essa transformação e quem governa com o povo, governa certo. Tá? Essa é a mensagem que eu quero dar. Quero agradecer a todos os apoiadores do PSOL que estão na luta e na rua por um ideal, que não recebem um centavo, nem gasolina. Está lá no nosso perfurado. Não recebo gasolina, estou na rua por ideal, porque a gente não trabalha na política do dinheiro, a gente trabalha com a política das ideias. E fecharemos, isso é a publicidade que eu quero deixar aqui, que ninguém fala dos financiadores de campanha. Nós financiamos com recurso próprio e encerraremos nossa campanha investindo menos de R$1.000. Tá? Esse é o recado, boa noite, obrigado a todos. Um abraço para o bairro Alto São Bento, que é o meu bairro, e os meus vizinhos estão nos apoiando e nos assistindo. Tá? Beijo. Muito obrigado, candidato. Senhores e senhoras, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado ao Jornal Atlântico e obrigado aos senhores candidatos. Tenham todos uma ótima semana.